Espero que se encontrem bem no momento em que estão a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e vamos continuar com a nossa análise do capítulo 12 de Broken Money de Lynn Alden, portanto, puxando o caos para a periferia. Portanto, uma das chaves que distingue países desenvolvidos que têm minoria populacional de países em desenvolvimento, que têm mais pessoas, é terem as suas dívidas e das suas empresas na sua própria moeda. Dólares e euros é o exemplo, por exemplo, Estados Unidos da América e Europa, mas ter dívida faz parte do jogo. Portanto, os países que podem emitir moeda mais forte, apesar de ser moeda fiat e apesar de ser fracionária num sistema fiat, têm vantagem em relação a países que não o podem fazer. Vou-vos dar um exemplo do Egito, por exemplo, neste momento em que eles têm de parar com as suas atividades porque a nível energético e a nível de consumo daquilo que é as suas atividades, eles têm de parar porque têm de racionar aquilo que são os seus gastos com algum do consumo energético que fazem derivada de toda esta crise que está a acontecer no Médio Oriente. O problema que fica para os países menores é terem as suas receitas na própria moeda. É o exemplo do Brasil, com o real, e parte dos seus passivos e dívida para estarem nos mercados mundiais em dólares. Portanto, a flutuação do dólar mexe com o chão interno destes países. Ora, estes países estão sempre, estes que devem à América, têm dívida para com os Estados Unidos, estão sempre, entre aspas, de alguma forma limitados, porque estão, digamos que em xeque. Esses dólares são para segurar essa dívida, para terem uma moeda forte quando é necessário para trocar nos mercados internacionais e depois, quando existe, digamos que uma flutuação do dólar, existem sempre externalidades que não são muito positivas. O dólar index mede a flutuação do dólar na relação com uma cesta de moedas. Desde o fim do padrão ouro, daqui podemos ver se o dólar está fraco ou forte. Um dólar forte faz as dívidas, portanto, das periferias aumentar pela escassez de dólares. O fraco gera inflação e tudo tem um preço. Portanto, não existe ambiente perfeito, tudo gera externalidades que não são muito apetitosas a partir do momento em que o dólar perde, digamos que aquilo que é um equilíbrio, e quando o dólar fortalece em relação às outras moedas, como quando desvaloriza, há sempre quem esteja no fio da navalha, porque ao dever aos Estados Unidos perde-se valor, ao segurar-se a própria dívida norte-americana, se essa dívida está a perder valor no mercado, também é complicado. Os Estados Unidos, ao ser a moeda de reserva mundial, se fortalece muito o dólar, não há capacidade para adquirir dólares no mercado e a escassez de dólares é maior. Ora, isso gera imensos problemas aos países, porque aí o câmbio da sua moeda alarga muito mais e a diferença é maior em relação à moeda norte-americana, e depois eles comprarão menos dólares com o real, que eu já dei aqui o exemplo do caso do Brasil. Ora, nós para investirmos temos de perceber como é que este sistema funciona e então talvez esta teoria seja um pouco mais complicada, mas ela é essencial para saber o que se está a passar no mercado e saber medir bem as consequências das causas que geramos e, portanto, sobretudo para a nossa carteira, e é essencial este tipo de domínios. Portanto, o dólar index está aqui, ele, portanto, ao longo do tempo foi
umas vezes mais estável, outras menos estável, foi sempre resvalando e, portanto, ele nunca atinge, digamos que um equilíbrio que era o que se queria ver no mercado. O dólar index, como já o dissemos aqui, é uma cesta de moedas que é, portanto, comparada em relação ao valor do dólar. E, portanto, esse desequilíbrio do aumento ou diminuição do valor do dólar depois gera essas consequências também que já falamos aqui. Mas de uma forma mais precisa, fui buscar um gráfico até um pouquinho mais antigo, para vocês terem uma ideia. A crise, aquele grande pico do dólar, gerou uma crise na América Latina brutal. Temos, título de exemplo, o outro pico que foi da crise das dot-com. Cá em baixo, a desvalorização do dólar tem a ver com o grande crash de 2008 e, portanto, há sempre sensibilidade a nível do mercado financeiro quando o dólar valoriza muito ou desvaloriza também muito. Portanto, isto não é fácil gerir a nossa economia através da dependência de uma moeda externa. E é o que sucede com a grande parte dos países ao terem como moeda de reserva o dólar, em que aquilo que é o resultado das políticas internas norte-americanas, portanto, respaldam sempre e vão sempre ter influência e gerar consequências naquilo que são os outros países. Um espirro, digamos que da América, a título de exemplo, se calhar aqui na Europa dará uma constipação e se calhar em países como o Egito, como o Brasil, outro tipo de países, gerará uma pneumonia. Portanto, é aquilo que eu vos posso dar assim como ideia, e é bom ter estes termos e ter estas associações ligadas para que, quando estamos a investir, nos saibamos proteger nas alturas apropriadas e entrar, digamos que no jogo, nas alturas certas também. Nos anos 80, o fortalecimento do dólar contribuiu para uma crise da dívida da América Latina, falências, crises nas moedas, depressões ocorreram por toda a América Latina. O segundo fortalecimento levou a uma crise na Ásia e a falências na Rússia. Portanto, este é o exemplo que eu vos dou aqui, em que realmente aquilo que se passa com a economia americana, que continua a ser a maior economia do mundo e aquela que mais peso tem, apesar de já ter um peso relativo menor, é bom sempre, até porque metade da população norte-americana investe em ações, investe em ativos financeiros e as restantes populações são mais conservadoras. Mas essa é a diferença entre, por exemplo, uma pessoa poder ganhar em média 6 a 7 a 8% ao ano, do que nem sequer passar daquilo que é os valores da inflação. E, portanto, por isso é que os ativos financeiros e, digamos que a riqueza prospera muito mais na América, porque os americanos também têm mais sentido de risco e depois acabam por ter também mais retorno. Desde os primórdios de 2010 aos princípios de 2020, outros países foram ressequidos de valor. O caso da Turquia, Argentina, Líbano e muitas outras nações africanas. Portanto, estas ações norte-americanas depois vêm-se espalhar por vários países e depois afetam os mercados internacionais de tal maneira que as coisas depois ficam um pouco complicadas e aqueles países que estão menos protegidos
e que têm um sistema fiscal, um sistema de justiça, um sistema financeiro menos eficiente do ponto de vista dos mercados internacionais. Não há muita regulação, as coisas não são feitas de uma forma mais, digamos que apertada. Estes países depois tendem a ter mais dificuldades porque sofrem mais as consequências. Quando os Estados Unidos apertam a política monetária, a volatilidade arrasta sofrimento económico. Este é mais sentido fora da sua geografia, sobretudo em países mais vulneráveis, como já falámos. Em contraste, o dólar enfraquece, os países que detêm muita dívida do governo americano ficam mal ao perderem valor nas suas reservas. Portanto, temos aqui dois exemplos em que tudo acaba por ser mais complexo que aquilo que nós pensamos e qualquer que seja a situação que suceda, tem sempre externalidades negativas que depois terão de ser atenuadas nos mercados e falamos do ponto de vista de investimentos, uma vez que eu já nem estou sequer a falar do ponto de vista do trading e daquilo que é a especulação nos mercados financeiros. Portanto, fechamos esta segunda parte. Eu dividi, não sei se vou fazer mais um ou dois, porque continuamos com o capítulo 12. Venham comigo, tenham noção de como é que o mundo funciona e fiquem a saber que aquilo que acontece lá fora atinge-vos mais que aquilo que vocês pensam. Portugal está muito sujeito àquilo que se passa nos mercados internacionais e por vezes não mandamos assim tanto na nossa casa como pensamos e somos iludidos por aquilo que nos dizem os nossos comentadores, os nossos políticos, as pessoas que estão, digamos que no topo da cadeia do país. Isto é bem mais complexo que aquilo que nos transmitem por vezes esses seres humanos que pensam que detêm algum tipo de poder e que perante certas situações estão completamente fora de poderem fazer seja o que for. O que eles podem é amenizar o sofrimento e redistribuir dentro do possível aquilo que podem e aquilo que devem. Até a próxima, então.